O sol escaldante de Dubai refletia nos vidros espelhados do majestoso edifício onde funcionava a sede do Império Empresarial Al Rahman. No 50º andar, Khalil Al Rahman observava a cidade que se estendia até o horizonte, onde o deserto encontrava o céu em uma linha dourada infinita. Seus olhos castanhos, sempre atentos a números e relatórios, pareciam perdidos em pensamentos distantes. Papai! A voz de Ahmad, seu filho de 6 anos, ecoou pela sala, quebrando o silêncio contemplativo. O menino correu em sua direção, seus pequenos passos ecoando pelo piso de mármore do escritório. Khalil permitiu-se um raro sorriso. Desde que sua esposa partira para uma longa viagem sem retorno 3 anos atrás, eram poucos os momentos em que se permitia demonstrar emoção. O trabalho havia se tornado seu refúgio, e a Al Rahman Corporation, sua fortaleza. Habibi, o que faz aqui? Não deveria estar com a professora particular? Perguntou, ajustando o tradicional keffieh que cobria sua cabeça. A aula acabou mais cedo e eu queria ver você, respondeu Ahmad, seus olhos brilhando com a inocência que só as crianças possuem. Podemos ir ao parque hoje? Khalil consultou seu relógio de ouro, presente de seu pai quando assumiu a presidência da empresa. Tinha uma reunião importante com investidores em menos de 1 hora. Hoje não será possível, Habibi. Tenho compromissos importantes. O brilho nos olhos do menino diminuiu, mas ele já estava acostumado com as negativas do pai. Tudo bem, posso ficar aqui com você? Por alguns minutos apenas, respondeu Khalil, voltando sua atenção para os documentos sobre a mesa de mogno. Ahmad sentou-se no sofá de couro próximo à janela, brincando com seu tablet enquanto observava a movimentação da cidade lá embaixo. O tempo passou rapidamente e logo Samir, o primo e sócio de Khalil, entrou na sala. Khalil, os investidores chegaram mais cedo, anunciou Samir, seu terno italiano impecável contrastando com as vestes tradicionais do primo. Estão nos aguardando na sala de reuniões. Ahmad, preciso ir agora, disse Khalil, levantando-se. Jamila vai levá-lo para casa. Mas papai, sem mais, Habibi. Comporte-se. Jamila, a governanta que cuidava de Ahmad desde bebê, entrou na sala e estendeu a mão para o menino. Relutante, ele a seguiu para fora do escritório, lançando um último olhar tristonho para o pai. A reunião se estendeu por horas. Quando finalmente terminou, o sol já se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados. Khalil estava exausto, mas satisfeito com os resultados. Novos contratos haviam sido assinados, expandindo ainda mais o Império Al Rahman. Ao chegar em sua mansão nos arredores de Dubai, foi recebido pelo silêncio habitual. As paredes de mármore e os lustres de cristal refletiam a solidão que permeava aquele lugar desde a partida de sua esposa. Ahmad já deveria estar dormindo, e Khalil decidiu ir direto para seu escritório particular. Passava das 11 da noite quando seu telefone tocou. Era Jamila, sua voz tremendo de preocupação. Senhor Al Rahman, Ahmad não está no quarto. O coração de Khalil disparou. Como assim não está no quarto? Eu fui verificá-lo como sempre faço, e a cama está vazia. Procuramos por toda a casa, mas não o encontramos. Khalil levantou-se em um pulo, derrubando a xícara de café sobre importantes documentos, mas isso não importava agora. Seu filho, seu único filho, havia desaparecido. Ligue para a segurança imediatamente. Verifiquem as câmeras. Estou indo para casa agora. O trajeto do escritório até sua residência nunca pareceu tão longo. Cada segundo era uma eternidade. Cada sinal vermelho uma tortura. Sua mente fervilhava com possibilidades, cada uma mais angustiante que a outra. Ao chegar em casa, encontrou os seguranças mobilizados e Jamila aos prantos. As câmeras de segurança revelaram que Ahmad havia saído sozinho pelos portões dos fundos, aproveitando-se de um momento de distração dos guardas durante a troca de turno. Ele deixou isso, senhor, disse Jamila, entregando-lhe um pedaço de papel amassado. Era um desenho feito por Ahmad. O parque público que ficava a algumas quadras da mansão, aquele mesmo parque que ele havia pedido para ir mais cedo. O coração de Khalil apertou-se com culpa. Sem pensar 2 vezes, Khalil correu para seu carro, ignorando os apelos dos seguranças para que esperasse por eles. O parque não ficava longe, e àquela hora da noite,
As ruas estavam praticamente desertas. Estacionou de qualquer jeito e correu para os portões do parque, que ainda estavam abertos. A lua cheia iluminava os brinquedos vazios, projetando sombras misteriosas sobre o gramado bem cuidado. Foi quando ouviu uma risada familiar vinda da direção do playground. O coração de Khalil batia descompassado, enquanto seguia o som da risada de seu filho. Ao se aproximar do playground, a cena que encontrou o deixou paralisado. Ahmad estava sentado em um dos balanços, conversando animadamente com uma senhora idosa que vestia roupas simples e gastas pelo tempo. "Papai!" exclamou Ahmad ao ver Khalil correndo em sua direção. "Conheci uma nova amiga." Khalil abraçou o filho com força, sentindo o alívio percorrer seu corpo. "Ahmad, nunca mais faça isso. Você poderia ter se machucado." "Mas eu não estava sozinho, papai. A senhora Aisha estava cuidando de mim", respondeu o menino, apontando para a idosa que agora se levantava lentamente do banco onde estava sentada. Khalil observou a mulher com mais atenção. Apesar das roupas simples e do cabelo grisalho parcialmente coberto por um lenço desbotado, havia uma dignidade em seu porte e uma sabedoria em seus olhos que o intrigou. "Perdoe-me por não ter impedido seu filho de ficar no parque", disse ela, sua voz suave carregando um sotaque que Khalil não conseguiu identificar imediatamente. "Mas quando o encontrei, ele estava tão triste. Às vezes uma criança só precisa de alguém que a escute." "A senhora Aisha me contou histórias incríveis, papai", interrompeu Ahmad, seus olhos brilhando de excitação. "Ela conhece lugares mágicos e pessoas interessantes." Khalil tirou sua carteira do bolso, pronto para recompensar a senhora por ter cuidado de seu filho. "Agradeço muito por ter ficado com ele. Por favor, aceite isso como forma de agradecimento." Para sua surpresa, a idosa recusou o dinheiro com um gesto gentil. "Não preciso de dinheiro, Sr. Al-Rahman. Se quiser me agradecer, há algo mais valioso que poderia me oferecer." O uso de seu nome o pegou de surpresa. "A senhora me conhece?" Um sorriso enigmático surgiu nos lábios da idosa. "Conheço mais do que imagina. Trabalhei em sua mansão há muitos anos, quando sua esposa ainda estava presente. Minha filha, Samira, também trabalhou lá por um tempo." O nome causou um estremecimento em Khalil. Samira. Lembrava-se vagamente de uma jovem funcionária que havia trabalhado na mansão anos atrás, mas as memórias eram nebulosas. "Se não aceita dinheiro, o que poderia fazer pela senhora?" perguntou intrigado. "Um emprego e um lugar para morar seria o suficiente", respondeu ela, seus olhos escuros fixos nos dele. "Não para mim, mas para honrar a memória de minha filha." Ahmad, que ouvia a conversa com interesse, puxou a manga do pai. "Podemos levar a senhora Aisha para casa, papai, por favor?" Khalil hesitou. Sua mente racional dizia que era loucura confiar em uma estranha, mas algo em seus olhos, na maneira como falava de sua filha, o fez reconsiderar. "A senhora tem documentos? Referências?" "Tenho tudo guardado comigo, Sr. Al-Rahman. Inclusive, algumas coisas que pertenceram a Samira e que talvez o senhor devesse ver." Havia algo no tom de sua voz que sugeria mais do que suas palavras diziam. Khalil sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se estivesse prestes a descobrir algo importante. "Muito bem", decidiu finalmente. "Pode vir conosco esta noite. Amanhã conversaremos melhor sobre sua situação." O rosto de Ahmad se iluminou com um sorriso, enquanto Aisha fazia uma pequena reverência em agradecimento. Enquanto caminhavam até o carro, Khalil não conseguia deixar de pensar que aquele encontro não era mera coincidência. No caminho de volta à mansão, observou pelo retrovisor como seu filho conversava animadamente com a idosa, que respondia com paciência e carinho a todas as suas perguntas. Havia algo familiar em seu jeito de falar, em seus gestos, que despertava memórias antigas em Khalil. Ao chegarem, foram recebidos por uma Jamila aliviada e curiosa sobre a nova visitante. Khalil pediu que preparasse um dos quartos de hóspedes para Aisha e que providenciasse roupas limpas. "Amanhã conversaremos com mais calma", disse ele à idosa. "Por ora, descanse." Antes de se retirar, Aisha tirou de sua bolsa gasta um envelope amarelado. "Quando tiver um momento, Sr. Al-Rahman, gostaria que visse isso. São algumas cartas que Samira escreveu antes de partir."
Khalil pegou o envelope, sentindo seu peso como se carregasse muito mais do que apenas papel. Enquanto subia para seu quarto, após colocar Ahmad para dormir, não conseguia parar de pensar em Samira e no mistério que Aisha parecia carregar consigo. Aquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Khalil teve dificuldade para dormir. As palavras de Aisha ecoavam em sua mente, misturando-se com fragmentos de memórias de uma época que parecia tão distante. Algo lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Na manhã seguinte, Khalil acordou mais cedo que o habitual. O envelope que Aisha lhe entregara permanecia intocado sobre sua escrivaninha, como um enigma aguardando para ser desvendado. Com as mãos ligeiramente trêmulas, abriu-o e começou a ler a primeira carta. A caligrafia delicada de Samira, preenchida as páginas amareladas pelo tempo. As cartas datavam de 5 anos atrás, época em que ela ainda trabalhava na mansão como assistente financeira. À medida que lia, Khalil sentia seu coração apertar. Samira descrevia em detalhes uma série de irregularidades que havia descoberto nas contas da empresa. "Querida mãe", dizia um dos trechos, "não posso mais fingir que não vejo o que está acontecendo. Os números não mentem, e há algo muito errado nos relatórios financeiros. Tenho medo do que pode acontecer se eu revelar o que descobri." Um som na porta interrompeu sua leitura. Era Ahmad, ainda de pijama, com um sorriso radiante no rosto. "Papai, a senhora Aisha fez café da manhã para nós. Ela faz um pão árabe incrível." Khalil guardou as cartas cuidadosamente e seguiu o filho até a cozinha. O aroma de especiarias e pão fresco preenchia o ambiente, trazendo de volta memórias de sua própria infância. Aisha, vestindo roupas simples mas limpas fornecidas por Jamila, movimentava-se pela cozinha com naturalidade, como se sempre tivesse estado ali. "Bom dia, Sr. Al-Rahman", cumprimentou ela, colocando uma xícara de café turco diante dele. Espero que não se importe com minha intromissão na cozinha. É um velho hábito." "De forma alguma", respondeu ele, observando como Ahmad devorava um pedaço de pão com zaatar. "Na verdade, não me lembrava da última vez que tomei um café da manhã adequado." Durante o desjejum, Khalil observou a interação entre Aisha e seu filho. Ahmad parecia florescer na presença dela, contando histórias da escola e fazendo perguntas sobre tudo. Era como se um sopro de vida tivesse entrado em sua casa silenciosa. "Senhora Aisha", começou Khalil após Ahmad sair para se arrumar para a escola. "Li algumas das cartas de Samira." O semblante da idosa tornou-se sério. "Então já sabe por que estou aqui. Ela menciona irregularidades, mas não especifica exatamente o que descobriu. O que aconteceu com ela depois que deixou a mansão? Minha filha era uma pessoa íntegra, Sr. Al-Rahman. Depois que saiu daqui, tentou recomeçar em outro lugar, mas algo a consumia por dentro. O peso do que havia descoberto." Khalil sentiu um nó na garganta. "Por que não veio me procurar antes? Samira me fez prometer que só entregaria as cartas no momento certo. Quando vi seu filho ontem no parque, sozinho e triste, soube que era a hora. A história está se repetindo, Sr. Al-Rahman. Você está fazendo com Ahmad o mesmo que fez com sua empresa, mantendo distância do que realmente importa." As palavras de Aisha o atingiram como um soco. Era verdade. Desde a partida de sua esposa, havia se refugiado no trabalho, delegando a criação de Ahmad a funcionários. "O que exatamente Samira descobriu?" perguntou sua voz baixa. "Há mais cartas", respondeu Aisha, "e documentos que ela guardou. Mas antes de mostrá-los, preciso ter certeza de que está pronto para enfrentar a verdade. Algumas pessoas muito próximas ao senhor estão envolvidas." Naquele momento, o telefone de Khalil vibrou. Era uma mensagem de Samir, lembrando-o da reunião do conselho em 1 hora. "Preciso ir", disse ele, levantando-se. "Mas esta conversa não terminou." Não terminou", concordou Aisha. "E enquanto o senhor estiver fora, se permitir, gostaria de organizar algumas coisas na casa. Há muito trabalho a ser feito aqui." Khalil assentiu, percebendo que, de alguma forma, Aisha já havia começado a preencher um vazio que ele nem sabia que existia em sua casa. Antes de sair, passou pelo quarto de Ahmad para se despedir, algo que não fazia há muito tempo.
No caminho para o escritório, sua mente fervilhava com as revelações das cartas. O que exatamente Samira havia descoberto? E por que Aisha escolhera justamente aquele momento para aparecer? As peças do quebra-cabeça começavam a se mover, mas o quadro completo ainda estava longe de se revelar. A reunião do conselho estava prestes a começar quando Khalil chegou à sede da Al-Rahman Corporation. Sua mente ainda estava na conversa com Aisha e nas cartas de Samira, mas tentou se concentrar nos assuntos em pauta. Samir já estava na sala de reuniões, conversando em voz baixa com outros membros do conselho. Ao ver o primo entrar, abriu seu característico sorriso carismático. Khalil estava preocupado com seu atraso. Temos assuntos importantes para discutir hoje. A reunião começou com as apresentações habituais. Relatórios financeiros, projeções de crescimento, novos projetos. Mas algo estava diferente. Depois de ler as cartas de Samira, Khalil começou a prestar mais atenção aos números, às pequenas inconsistências que antes passavam despercebidas. E quanto ao projeto do novo complexo comercial? Perguntou Samir, projetando gráficos impressionantes na tela. Os investidores estão ansiosos para ver o andamento. Khalil observou as planilhas com um olhar crítico. Os custos parecem muito acima do mercado, Samir. Como chegamos a estes valores? Um lampejo de inquietação passou pelos olhos do primo, tão rápido que qualquer um poderia ter perdido. São os melhores fornecedores do mercado, Khalil. Qualidade tem seu preço. Após a reunião, enquanto os outros membros do conselho se retiravam, Khalil permaneceu na sala, analisando os documentos. Uma memória antiga surgiu em sua mente. Samira, anos atrás, tentando marcar uma reunião com ele para discutir algumas descobertas. Na época, estava ocupado demais para atendê-la. Ainda trabalhando, primo? A voz de Samir o trouxe de volta ao presente. Você parece distraído hoje. Estive pensando no passado, respondeu Khalil, observando atentamente a reação do primo. Você se lembra de Samira? A assistente financeira que trabalhou conosco há alguns anos? O sorriso de Samir vacilou por um instante. Vagamente. Por quê? Sua mãe apareceu ontem. Está hospedada em minha casa. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão não dita. Samir ajustou a gravata, um gesto nervoso que Khalil nunca havia notado antes. Interessante, disse finalmente. Mas tome cuidado, primo. Pessoas assim costumam ter segundas intenções. De volta ao seu escritório, Khalil começou a vasculhar os arquivos antigos da empresa. Encontrou o registro de Samira, excelentes avaliações, promoção rápida para o departamento financeiro e, repentinamente, sua carta de demissão. Não havia explicação para sua saída abrupta. Seu telefone tocou. Era Ahmad. Papai, você vai jantar em casa hoje? A senhora Aisha está ensinando Jamila a fazer kubi. A pergunta do filho o pegou de surpresa. Normalmente jantava no escritório, perdido em trabalho até tarde da noite. Mas algo havia mudado. Sim, Habibi. Estarei em casa para o jantar. Ao desligar, notou Samir parado à porta de seu escritório, observando-o com uma expressão indecifrável. Você mudou, Khalil, comentou ele. Desde quando volta cedo para casa? Talvez seja hora de algumas mudanças, respondeu Khalil, guardando os documentos que estava analisando em sua pasta. No caminho para casa, parou em um café para organizar seus pensamentos. As palavras de Samira em suas cartas, o comportamento estranho de Samir, os números que não fechavam, tudo começava a formar um padrão perturbador. Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Tenho informações sobre Samira. Encontre-me amanhã no café Al-Madina às 10 horas. Venha sozinho. Khalil encarou a mensagem por longos minutos, seu coração acelerado. As respostas que procurava estavam começando a aparecer, mas cada revelação parecia trazer consigo novas perguntas. Ao chegar em casa, foi recebido pelo aroma delicioso da comida árabe e pelo som da risada de Ahmad vindo da cozinha. Aisha e Jamila conversavam enquanto cozinhavam, e seu filho ajudava a preparar a mesa, algo que nunca havia feito antes. Por um momento, Khalil ficou parado à porta observando a cena. Sua casa, antes fria e silenciosa, parecia ter ganhado vida novamente. Mas em seu peito, crescia a certeza de que grandes turbulências estavam por vir. O café Al-Madina
era um estabelecimento discreto no centro antigo de Dubai, longe dos arranha-céus espelhados e do luxo ostensivo da cidade moderna. Khalil chegou 10 minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa nos fundos do local, de onde podia observar a entrada. Enquanto aguardava, sua mente voltou para o jantar da noite anterior. A transformação em sua casa era notável. Ahmad havia contado animadamente sobre seu dia na escola, algo que nunca fizera antes. Aisha, entre uma história e outra, lançava olhares significativos a Khalil, como se soubesse que ele estava prestes a descobrir algo importante. Exatamente às 10 horas, uma mulher de meia idade entrou no café. Usava um hijab simples e roupas discretas, mas seu porte era elegante. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrar Khalil. Senhor Al-Rahman, disse ela, sentando-se. Sou Fátima, ex-secretária do departamento financeiro. Trabalhei com Samira. Khalil sentiu seu coração acelerar. Você tem informações sobre ela? Tenho mais que isso, respondeu Fátima, tirando uma pasta da bolsa. Tenho provas. Samira não era a única que sabia sobre as fraudes, mas foi a única que teve coragem de reunir evidências. Com mãos trêmulas, Khalil abriu a pasta. Dentro havia cópias de contratos, relatórios financeiros e, mais perturbador, fotos de encontros entre Samir e pessoas conhecidas no submundo dos negócios de Dubai. Seu primo criou uma rede elaborada de empresas fantasma, explicou Fátima em voz baixa. Contratos superfaturados, desvio de verbas, propinas. Samira descobriu tudo isso. Por que ela não veio diretamente a mim? O olhar de Fátima era uma mistura de compaixão e censura. Ela tentou, Sr. Al-Rahman, várias vezes, mas o senhor estava sempre ocupado demais para recebê-la. A culpa atingiu Khalil como uma onda. Lembrou-se dos diversos pedidos de reunião que havia ignorado, das tentativas de Samira de chamar sua atenção para as irregularidades. Quando Samira percebeu que não conseguiria falar com o senhor, decidiu reunir todas as provas possíveis, continuou Fátima. Mas Samir descobriu. Ele a ameaçou. Disse que destruiria a reputação dela no mercado financeiro se ela não desistisse. E ela desistiu. Não. Samira era determinada demais para isso. Ela continuou investigando em segredo, guardando cópias de tudo com sua mãe. Sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona. Um garçom se aproximou para anotar os pedidos, interrompendo momentaneamente a conversa. Quando ele se afastou, Fátima continuou em voz ainda mais baixa. Há algo mais que precisa saber, disse ela hesitante. Samira descobriu que Samir estava planejando algo maior. Ele quer assumir o controle total da empresa. Como? Ele tem manipulado os relatórios financeiros há anos, criando uma falsa imagem de crescimento. Quando a bolha estourar, a culpa cairá sobre o senhor. Como presidente da empresa, ele se apresentará como o salvador, o único capaz de restaurar a confiança dos investidores. Khalil sentiu o sangue gelar em suas veias. Todo o seu império, construído por gerações de sua família, estava em risco. Por que está me contando isso agora? Porque Samira me fez prometer que ajudaria quando chegasse a hora. Quando soube que Aisha estava em sua casa, entendi que o momento havia chegado. Antes de partir, Fátima entregou a Khalil um pendrive. Aqui está tudo, documentos, gravações, provas das transações irregulares. Use com sabedoria, Sr. Al-Rahman. Pessoas poderosas estão envolvidas. De volta ao carro, Khalil permaneceu imóvel por longos minutos, tentando processar tudo o que havia descoberto. Seu telefone tocou. Era Ahmad. Papai, a senhora Aisha está me ensinando a fazer origami. Você sabia que ela morou no Japão? A voz inocente de seu filho o trouxe de volta à realidade. Havia mais em jogo do que apenas sua empresa. Tinha uma família para proteger. Isso é maravilhoso, Habibi. Estarei em casa mais cedo hoje. Ao desligar, Khalil tomou uma decisão. Era hora de enfrentar a verdade. Não importava o quão dolorosa ela fosse. Devia isso a Samira, a seu filho e a si mesmo. A mansão Al-Rahman nunca pareceu tão acolhedora quanto naquela tarde. Ao entrar, Khalil encontrou Ahmad e Aisha sentados no tapete da sala, rodeados por pequenos pássaros de papel colorido. Veja, papai! Exclamou Ahmad, erguendo um origami.
A senhora Aisha disse que no Japão fazem 1000 tsuros para realizar um desejo. E qual é seu desejo, Habib? Perguntou Khalil, sentando-se ao lado do filho. Não posso contar, senão não se realiza, respondeu o menino com um sorriso sapeca. Aisha observava a interação entre pai e filho com um brilho especial nos olhos. As crianças têm uma sabedoria que nós, adultos, muitas vezes esquecemos, disse ela. Elas sabem o que realmente importa. Depois que Ahmad subiu para fazer a lição de casa, Khalil mostrou a Aisha os documentos que Fatima havia entregue. Então Fatima finalmente decidiu falar, comentou a idosa, sem demonstrar surpresa. Ela e Samira eram muito amigas. Por que esperou tanto tempo para me procurar? Perguntou Khalil. Se eu soubesse antes... Às vezes precisamos perder algo precioso para valorizar o que temos, respondeu Aisha, seu olhar distante. Samira tentou alertá-lo sobre os problemas na empresa, mas o senhor estava ocupado demais construindo um império para perceber que ele estava sendo destruído por dentro. As palavras dela atingiram Khalil profundamente. Era verdade. Havia se tornado tão obsessivo com o sucesso profissional que perdera a capacidade de enxergar o que acontecia ao seu redor. Quando Samira partiu, continuou Aisha, ela me fez prometer que só revelaria a verdade quando você estivesse pronto para ouvi-la. Ontem, quando vi seu filho sozinho no parque, reconheci o mesmo olhar de solidão que Samira tinha quando criança. Naquele momento, ouviram passos na escada. Era Ahmad descendo com seus livros escolares. Senhora Aisha, pode me ajudar com a lição de matemática? A Jamila não entende muito bem. Claro, querido. Seu pai não sabia, mas eu fui professora por muitos anos no Líbano, antes de vir para Dubai. Khalil observou enquanto Aisha explicava pacientemente os problemas matemáticos para Ahmad. Seu filho, normalmente inquieto durante as lições, prestava atenção completa, fazendo perguntas e sorrindo a cada problema resolvido. Durante o jantar, preparado por Aisha e Jamila, a conversa fluía naturalmente. Ahmad contava sobre seus colegas da escola, seus sonhos de ser cientista, suas descobertas diárias. Khalil percebia, com uma mistura de alegria e arrependimento, quanto da vida do filho havia perdido nos últimos anos. Mais tarde, após colocar Ahmad na cama, Khalil encontrou Aisha na varanda contemplando a cidade iluminada. Amanhã tenho uma reunião importante com o conselho, disse ele. Vou confrontar Samir com as evidências que temos. Tome cuidado, advertiu Aisha. Seu primo não agirá sozinho. Ele tem aliados poderosos. Não posso mais fingir que não sei a verdade. Devo isso a Samira, a minha família, a todos que confiaram em mim. Aisha sorriu, um sorriso ao mesmo tempo triste e orgulhoso. Samira sempre disse que havia bondade em seu coração, Sr. Al-Rahman. Que um dia o senhor perceberia que sucesso sem propósito é uma vitória vazia. Naquela noite, deitado em sua cama, Khalil refletiu sobre como sua vida havia mudado em apenas alguns dias. A presença de Aisha trouxera não apenas revelações sobre as fraudes em sua empresa, mas também uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Samir. Precisamos conversar antes da reunião de amanhã. É urgente. Khalil não respondeu. Amanhã seria um dia decisivo e ele precisava estar preparado, não apenas para salvar sua empresa, mas principalmente para proteger o novo sentido de família que estava descobrindo. Amanhã nasceu com uma tensão palpável no ar. Khalil havia passado boa parte da noite revisando os documentos entregues por Fátima, conectando pontos que antes pareciam desconexos. O esquema era ainda mais complexo do que imaginava. Durante o café da manhã, Ahmad notou o semblante preocupado do pai. Está tudo bem, papai? Você parece triste. Estou apenas pensativo, Habib, respondeu Khalil, tentando sorrir. Aisha, que servia mais uma xícara de café turco, tocou levemente seu ombro. Às vezes, os momentos mais difíceis são aqueles que precedem as maiores mudanças. Antes de sair, Khalil fez algo incomum. Abraçou o filho demoradamente e agradeceu a Aisha pelo café da manhã. Tinha o pressentimento de que aquele dia mudaria tudo. Ao chegar à empresa, encontrou Samir esperando em seu escritório. Precisamos conversar, disse o primo fechando a porta. Recebi informações preocupantes sobre sua nova hóspede.
Khalil manteve a expressão neutra. Que tipo de informações? Ela não é quem diz ser, Khalil. Tenho provas de que está tentando se infiltrar em nossa família para nos prejudicar. Consegui alguns documentos que mostram... Chega de mentiras, Samir, interrompeu Khalil, sua voz firme. Sei de tudo. Sobre as empresas fantasma, os contratos superfaturados, o plano para tomar o controle da empresa. O sorriso de Samir desapareceu, dando lugar a uma expressão que Khalil nunca havia visto antes. Então a velha finalmente falou. Imaginei que isso aconteceria quando soube que estava em sua casa. Samira descobriu tudo, não foi? Por isso teve que sair da empresa. Samira era ingênua, respondeu Samir, seu tom mudando para algo mais sombrio. Achava que podia mudar o mundo com sua honestidade. Oferecia a ela uma parte do negócio, mas ela preferiu manter seus princípios. E você a ameaçou. Dei a ela uma escolha. A mesma que estou dando a você agora, primo. Podemos resolver isso em família, manter tudo entre nós. Ou posso mostrar ao conselho como você, como presidente, foi negligente em sua gestão, permitindo que milhões fossem desviados bem debaixo do seu nariz. Khalil sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma. Tenho todas as provas, Samir. Documentos, gravações, testemunhas. E eu tenho conexões, rebateu Samir, inclinando-se sobre a mesa. Pessoas poderosas que não ficariam felizes em ver seus nomes envolvidos em um escândalo. Pense em seu filho, Khalil, em sua reputação. Naquele momento, a secretária bateu à porta. Senhor Al-Rahman, o conselho está reunido na sala de conferências. Pense bem no que vai fazer, primo, advertiu Samir antes de sair. Algumas verdades têm um preço alto demais. Sozinho no escritório, Khalil pegou seu telefone e fez uma ligação. Fatima, preciso que você venha à empresa agora. Traga tudo que tem. Em seguida, enviou uma mensagem para Aisha. Mantenha Ahmad em casa hoje. Não abram a porta para ninguém. A resposta veio imediatamente. Não se preocupe, estamos protegidos. Samira sempre dizia que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a libertação. Antes de seguir para a sala de reuniões, Khalil abriu sua gaveta e pegou uma antiga foto de família. Nela, seu pai sorria ao lado do jovem Samir, que acabara de entrar na empresa. Como as coisas haviam chegado àquele ponto? No corredor, encontrou Abdullah, o mais antigo membro do conselho e amigo de seu pai. Khalil, chamou o senhor de cabelos brancos, há algo diferente em você hoje. Como assim? Seus olhos, respondeu Abdullah, têm o mesmo brilho que seu pai tinha quando enfrentava desafios. Ele sempre dizia que uma empresa não é feita apenas de números, mas de pessoas e princípios. Khalil assentiu, sentindo-se fortalecido. Entrou na sala de reuniões, onde todo o conselho, incluindo Samir, o aguardava. Era hora de enfrentar a verdade, não importava o preço. A sala de reuniões da Al-Rahman Corporation estava lotada. Além dos membros habituais do conselho, Khalil havia convocado os principais gerentes e diretores. Fatima chegara minutos antes, carregando uma pasta grossa com documentos. Senhores, começou Khalil, sua voz firme ecoando pela sala. Convoquei esta reunião extraordinária para discutir descobertas importantes sobre nossa empresa. Samir, sentado do outro lado da mesa, mantinha sua habitual expressão confiante, mas seus dedos tamborilando na mesa revelavam sua inquietação. Nos últimos anos, continuou Khalil, nossa empresa apresentou um crescimento excepcional. Números impressionantes, contratos milionários, expansão constante. Mas hoje descobri que parte desse sucesso foi construído sobre uma base de areia. Um murmúrio percorreu a sala. Khalil fez sinal para Fátima, que começou a distribuir cópias dos documentos. O que vocês têm em mãos são provas de um esquema sistemático de fraudes, contratos superfaturados, empresas fantasma, desvio de recursos. Tudo meticulosamente documentado por uma ex-funcionária chamada Samira. Isso é absurdo, interrompeu Samir levantando-se. Essas acusações são infundadas. Essa tal Samira era uma funcionária descontente que descobriu a verdade, completou Fátima, sua voz tremendo ligeiramente, e pagou um preço alto por sua integridade. Um dos diretores folheava os documentos com expressão chocada. Estes números, como não percebemos antes?
Porque o esquema foi construído gradualmente, explicou Khalil, como um veneno de ação lenta, infiltrando-se em cada departamento, cada projeto. Na tela principal, Khalil projetou uma série de gráficos e documentos. As evidências eram irrefutáveis. Transações suspeitas, reuniões secretas, contratos com cláusulas duvidosas. Isso é ridículo, protestou Samir novamente. Khalil está tentando me difamar porque descobri que meu próprio primo planejava me derrubar, interrompeu Khalil, usando estas fraudes para me desacreditar perante o conselho e assumir o controle da empresa. Abdullah, que até então observava em silêncio, levantou-se. Tenho algo a acrescentar, disse o veterano conselheiro. Há 5 anos, Samira veio até mim com suspeitas. Na época não dei o devido valor às suas preocupações. Hoje, vejo que cometi um grave erro. A sala mergulhou em um silêncio pesado. Samir, pela primeira vez, parecia ter perdido a compostura. Vocês não entendem, disse ele, sua voz trêmula. Tudo o que fiz foi para o bem da empresa. O mercado é implacável. Precisávamos de vantagens competitivas? Não, cortou Khalil. Você fez isso por ambição. Transformou nossa empresa familiar em um campo de batalha por poder. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Era Hassan, o chefe da auditoria interna, carregando seu laptop. Senhor Al-Rahman, disse ele ofegante. Acabamos de descobrir transferências suspeitas sendo realizadas neste exato momento. Alguém está tentando esvaziar nossas contas offshore. Samir empalideceu. Seu telefone vibrava incessantemente em seu bolso. A polícia está a caminho, anunciou Khalil. Assim como os auditores externos. Cada centavo será rastreado. Cada documento será investigado. Você não faria isso com sua própria família, desafiou Samir. Família? Repetiu Khalil, sua voz carregada de emoção. Família é o que tenho em casa agora. Um filho que estou aprendendo a conhecer novamente e uma senhora que me ensinou o verdadeiro significado de lealdade e integridade. A reunião continuou por horas. Enquanto os auditores começavam seu trabalho e a polícia coletava depoimentos, Khalil recebeu uma mensagem de Aisha. Ahmad acabou de fazer o 1000º tsuru de papel. Sabe qual foi seu desejo? Que o pai dele voltasse a sorrir como nas fotos antigas. Pela primeira vez naquele dia tenso, Khalil sorriu. A verdade tinha mesmo um preço alto, mas o custo de viver na mentira era ainda maior. Uma semana se passou desde a reunião que expôs o esquema de fraudes na Al-Rahman Corporation. A notícia, embora mantida o mais discreta possível, causou ondas de choque no mercado empresarial de Dubai. Khalil passou dias intermináveis em reuniões com auditores, advogados e investigadores, tentando dimensionar a extensão dos danos. Naquela manhã de sexta-feira, estava em seu escritório revisando relatórios quando sua secretária anunciou uma visita inesperada. Abdullah. Como está, meu jovem? Perguntou o veterano conselheiro, sentando-se com um suspiro cansado. Sobrevivendo, respondeu Khalil, esfregando os olhos exaustos. Os auditores encontraram ramificações do esquema em praticamente todos os grandes projetos dos últimos 5 anos. Sim, mas também descobriram algo interessante, disse Abdullah, colocando uma pasta sobre a mesa. Encontramos registros de tentativas de Samira de implementar sistemas de controle mais rigorosos. Ela havia desenvolvido um programa completo de compliance. Khalil abriu a pasta, encontrando documentos meticulosamente organizados. Ela pensou em tudo. Samira era brilhante, continuou Abdullah. Depois que ela saiu, tentei manter contato, mas ela havia se mudado para Londres. A última vez que a vi, estava determinada a expor esquemas semelhantes em outras empresas. Uma verdadeira guardiã da ética, murmurou Khalil, sentindo uma mistura de admiração e pesar. Como está sua família? Perguntou Abdullah, mudando de assunto. Um sorriso genuíno iluminou o rosto cansado de Khalil. Ahmad está florescendo. E Aisha, ela trouxe algo especial para nossa casa. Ontem à noite estávamos todos na sala após o jantar, e pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente em paz. Sabe, disse Abdullah, inclinando-se para a frente, seu pai sempre dizia que o verdadeiro legado de um homem não está em seus bens materiais, mas nas vidas que ele toca.
Naquele momento, o telefone de Khalil tocou. Era Aisha. Senhor Al-Rahman, desculpe incomodá-lo, mas Ahmad teve uma apresentação surpresa na escola hoje. Ele está ansioso para mostrar algo ao senhor. Estarei em casa em 1 hora, respondeu Khalil sem hesitar. Abdullah sorriu. Vá, a empresa sobreviverá sem você por 1 tarde. No caminho para casa, Khalil refletiu sobre como sua vida havia mudado. As investigações haviam revelado que Samir não agira sozinho. Vários executivos de alto escalão estavam envolvidos no esquema, e o processo de limpar a empresa seria longo e doloroso. Mas, paradoxalmente, a crise havia trazido clareza. Pela primeira vez em anos, Khalil sentia que estava no caminho certo, tanto nos negócios quanto na vida pessoal. Ao chegar em casa, encontrou Ahmad vestido com uma túnica tradicional árabe, praticando uma apresentação na sala. Papai, tivemos um festival cultural na escola hoje. A senhora Aisha me ajudou com a roupa e me ensinou uma antiga história do deserto. Khalil observou maravilhado, enquanto seu filho narrava com desenvoltura uma lenda beduína sobre as estrelas do deserto. Aisha, sentada discretamente no canto da sala, tinha lágrimas nos olhos. Ele me lembra tanto Samira quando criança, disse ela baixinho quando Ahmad correu para trocar de roupa. Ela também adorava contar histórias. Conte-me mais sobre ela, pediu Khalil, sentando-se ao lado da idosa. Samira sempre acreditou que poderia fazer a diferença no mundo. Quando descobriu as irregularidades na empresa, sua primeira reação não foi denunciar, mas tentar criar sistemas para prevenir futuras fraudes. Os documentos que ela deixou estão nos ajudando a reconstruir a empresa, revelou Khalil. Seu legado vai muito além do que ela imaginava. Aisha sorriu, um sorriso cheio de orgulho e saudade. Sabe, Sr. Al-Rahman, quando vim até sua casa naquela noite, não era apenas para honrar a memória de minha filha. Era também para impedir que outra família se perdesse nos mesmos erros do passado. E eu serei eternamente grato por isso, respondeu Khalil, sua voz embargada pela emoção. Ahmad voltou para a sala carregando seus cadernos escolares. Senhora Aisha, pode me ajudar com o dever de casa? É sobre cultura árabe. Claro, querido. Seu pai também pode nos ajudar. Ele conhece muitas histórias interessantes sobre nossa cultura. Naquela noite, enquanto ajudava seu filho com a lição, Khalil percebeu que estava vivendo um tipo diferente de riqueza, uma que não podia ser medida em números ou relatórios financeiros. O outono chegou a Dubai trazendo ventos de mudança. 3 meses haviam se passado desde a revelação das fraudes, e a Al-Rahman Corporation estava gradualmente se recuperando. Khalil implementara todos os programas de compliance desenvolvidos por Samira, transformando a empresa em um modelo de governança corporativa. Numa tarde particularmente agitada, Khalil recebeu um e-mail que fez seu coração parar por um momento. Era de Londres, de uma organização internacional de ética empresarial. Samira havia sido premiada póstumamente por seu trabalho em defesa da integridade corporativa. Com lágrimas nos olhos, ele imprimiu o e-mail e dirigiu-se para casa mais cedo. Encontrou Aisha no jardim, ensinando Ahmad a cultivar ervas aromáticas tradicionais árabes. Olhe, papai, exclamou Ahmad, mostrando orgulhosamente um pequeno vaso de hortelã. A senhora Aisha diz que podemos usar nas nossas refeições. Está fazendo um ótimo trabalho, Habib, elogiou Khalil antes de se voltar para Aisha. Preciso mostrar algo à senhora. Enquanto Ahmad continuava cuidando de suas plantas, Khalil entregou o e-mail impresso a Aisha. Ela leu em silêncio, suas mãos tremendo levemente. Samira sempre quis fazer a diferença, disse ela finalmente, sua voz embargada. Mesmo depois de sair da Al-Rahman, continuou lutando por seus ideais em Londres. E conseguiu, respondeu Khalil. Seu trabalho não só salvou nossa empresa, mas está inspirando mudanças em todo o setor corporativo. Naquele momento, Jamila aproximou-se com uma bandeja de chá e biscoitos. Nos últimos meses, ela e Aisha haviam desenvolvido uma amizade próxima, compartilhando receitas e histórias. A cerimônia de premiação será em Londres no próximo mês, continuou Khalil. Gostaria que a senhora fosse comigo para receber o prêmio em nome de Samira. Os olhos de Aisha brilharam. Seria uma honra. Eu também quero ir,
interveio Ahmad, que havia se aproximado sem que percebessem. Posso, papai? Khalil sorriu. Claro que pode, Habib. Iremos todos como uma família. A palavra família fez Aisha sorrir. Nos últimos meses, ela havia se tornado muito mais que uma funcionária ou hóspede. Era uma presença fundamental na vida deles, preenchendo a mansão com amor, sabedoria e tradições há muito esquecidas. Senhor Al-Rahman, disse ela após Ahmad voltar para seus vasos de plantas, lembra-se da primeira noite em que nos encontramos no parque? Como poderia esquecer? Naquela noite, quando vi seu filho sozinho no balanço, reconheci o mesmo olhar que Samira tinha quando criança. Um olhar de quem busca conexão, pertencimento. Sabia que precisava fazer algo. A senhora não salvou apenas Ahmad naquela noite, respondeu Khalil. Salvou a todos nós. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Dubai com tons de laranja e rosa. Ahmad correu para dentro de casa e voltou com uma surpresa. O 10º tsuru que havia feito meses atrás. Sabe, papai, meu desejo se realizou, disse ele, segurando o pássaro de papel. Você está sorrindo de novo, como nas fotos antigas. Khalil abraçou o filho, sentindo uma emoção profunda. Aisha observava a cena com lágrimas nos olhos, pensando em como Samira estaria orgulhosa de ver seu trabalho não apenas transformando uma empresa, mas também unindo uma família. O que acha de continuarmos nossa aula de jardinagem? Sugeriu ela. Ainda temos muito a plantar. Sim, exclamou Ahmad entusiasmado. Papai, você também vai ajudar? Claro, respondeu Khalil tirando o paletó. Está na hora de aprender a cultivar coisas novas. Enquanto trabalhavam juntos no jardim, Khalil percebeu que sua vida havia se transformado de maneiras que jamais imaginara. Al-Rahman Corporation estava se tornando um exemplo de ética e transparência. Mas sua maior conquista não estava nos números ou prêmios. Estava ali, naquele jardim, com seu filho aprendendo sobre raízes e crescimento, e com Aisha, que trouxera de volta o verdadeiro significado de família. Londres os recebeu com um céu surpreendentemente azul, algo raro para um dia de outono na capital inglesa. O hotel onde estavam hospedados ficava próximo ao Royal Albert Hall, onde aconteceria a cerimônia de premiação do International Business Ethics Award. Ahmad estava fascinado com a cidade, seus olhos brilhando a cada ônibus vermelho de 2 andares que passava. Aisha, embora tentasse manter a compostura, não conseguia esconder sua emoção ao caminhar pelas mesmas ruas que sua filha havia percorrido. Samira amava Londres, comentou ela durante o café da manhã. Dizia que aqui podia ser ela mesma, lutar pelo que acreditava sem medo. Khalil observava a interação entre Aisha e Ahmad, que nos últimos meses havia se tornado ainda mais próxima. Seu filho agora falava árabe fluentemente, graças às aulas diárias com ela, e conhecia histórias e tradições que ele próprio havia esquecido. Senhora Aisha, chamou Ahmad, podemos visitar o lugar onde minha tia Samira trabalhava? A pergunta pegou todos de surpresa. Nas últimas semanas, Ahmad começara a se referir a Samira como tia, criando uma conexão familiar que aqueceu o coração de Aisha. Claro, Habib, respondeu ela, trocando um olhar emocionado com Khalil. Na verdade, ela trabalhou em um escritório não muito longe daqui. Depois do café, pegaram um táxi até o distrito financeiro. O prédio onde Samira havia trabalhado em seus últimos anos era um edifício elegante de arquitetura vitoriana. No saguão, uma placa discreta anunciava Instituto de Governança Corporativa e Ética Empresarial. Foi aqui que ela desenvolveu o programa que estamos usando na Al-Rahman, explicou Khalil. Seu trabalho está ajudando empresas em todo o mundo. Enquanto caminhavam pela calçada, uma mulher de meia-idade se aproximou apressadamente. Senhora Aisha, chamou ela. Sou Margaret Wilson, trabalhei com Samira. Quando soube que vocês viriam para a premiação, precisava conhecê-los pessoalmente. Margaret os conduziu até um café próximo, onde compartilhou histórias sobre os últimos anos de Samira em Londres. Como ela havia se dedicado a criar programas de compliance que fossem ao mesmo tempo eficientes e humanizados, como passava noites em claro estudando casos de fraudes corporativas, sempre buscando maneiras de preveni-las. Samira falava muito da senhora, disse Margaret a Aisha.
Dizia que sua força e sabedoria eram sua inspiração. E ela falava do Senhor também, Sr. Al-Rahman, acrescentou, voltando-se para Khalil. Acreditava que um dia o Senhor perceberia o que estava acontecendo em sua empresa e faria a coisa certa. Ahmad, que ouvia tudo atentamente, pegou a mão de Aisha. A tia Samira era uma heroína, não era? Sim, querido, respondeu Aisha com lágrimas nos olhos. Uma heroína silenciosa, como existem muitas por aí. De volta ao hotel, enquanto se preparavam para a cerimônia, Khalil ajudava Ahmad com sua gravata quando o filho fez uma pergunta inesperada. Papai, por que a senhora Aisha não mora oficialmente conosco? Ela já é da nossa família. Khalil parou por um momento refletindo. Era verdade. Nos últimos meses, Aisha havia se tornado muito mais que uma funcionária ou uma hóspede. Era uma verdadeira matriarca, trazendo sabedoria, amor e estrutura para suas vidas. Você está certo, Habib, respondeu finalmente. Precisamos corrigir isso. A noite começava a cair sobre Londres, quando deixaram o hotel em direção ao Royal Albert Hall. Aisha usava um vestido tradicional árabe em tons de azul profundo, presente de Khalil para a ocasião. Ahmad não desgrudava dela, segurando sua mão como se temesse que ela pudesse desaparecer. No carro, Khalil observava os dois pela janela, pensando em como sua vida havia mudado completamente em menos de um ano. A dor da traição de Samir ainda estava lá, mas havia sido transformada em algo positivo, em mudanças reais que beneficiariam muitas pessoas. Samira estaria orgulhosa, disse Aisha suavemente, como se lesse seus pensamentos. Não apenas pelas mudanças na empresa, mas principalmente por ver a família que nos tornamos. Ahmad adormeceu no colo de Aisha durante o trajeto e Khalil percebeu que seu filho nunca parecera tão em paz. Algumas famílias, refletiu ele, são formadas pelo destino, outras pelo coração. A deles era uma mistura única dos dois. O Royal Albert Hall estava repleto de empresários, ativistas e jornalistas de todo o mundo para a cerimônia do International Business Ethics Award. O prêmio que Samira receberia postumamente era a maior honraria na categoria de inovação em governança corporativa. Sentados na primeira fileira, Khalil, Aisha e Ahmad formavam um quadro tocante. O menino, embora sonolento, insistira em ficar acordado para ver sua tia ser homenageada. Aisha segurava em suas mãos um pequeno tsuru de papel dourado que Ahmad fizera especialmente para a ocasião. Quando chegou o momento da premiação de Samira, um vídeo começou a ser exibido no telão. Era uma compilação de depoimentos de pessoas que haviam trabalhado com ela em Londres. Falavam de sua dedicação, sua visão inovadora, sua crença inabalável de que o mundo corporativo podia ser mais ético e humano. Samira não apenas desenvolveu sistemas de compliance, narrava uma voz no vídeo. Ela criou uma filosofia inteira de governança corporativa baseada em valores humanos. Aisha apertou a mão de Khalil quando imagens de Samira apareceram na tela. Ela sorria, explicando seus projetos com o mesmo brilho nos olhos que Ahmad tinha quando aprendia algo novo. Quando chamaram Aisha e Khalil ao palco para receberem o prêmio, Ahmad insistiu em acompanhá-los. O apresentador, tocado pela presença do menino, permitiu que ele também participasse da entrega. Este prêmio, disse Aisha ao microfone, sua voz firme apesar da emoção, representa mais que o reconhecimento do trabalho de Samira. Representa a vitória da integridade sobre a ganância, da verdade sobre as aparências. Khalil também falou, sua voz carregada de emoção. O legado de Samira vai muito além dos sistemas que ela criou. Está nas vidas que ela tocou, nas famílias que ela ajudou a reconectar, nos valores que ela defendeu até o fim. Ahmad, sem que ninguém esperasse, pegou o microfone. Minha tia Samira era uma heroína, e agora tenho duas famílias, uma no céu e outra aqui na terra. Não houve um olho seco no auditório após as palavras do menino. De volta a Dubai, uma semana depois, Khalil organizou uma pequena celebração em sua casa. A Al-Rahman Corporation havia se tornado um caso de estudo em governança corporativa, e empresas de todo o mundo buscavam implementar os sistemas desenvolvidos por Samira. No jardim, onde as ervas aromáticas plantadas por Ahmad e Aisha agora floresciam, Khalil reuniu seus funcionários mais próximos para um anúncio importante.
Nos últimos meses, disse ele, aprendi que uma empresa não é feita apenas de números e contratos. É feita de pessoas, de valores, de famílias. Voltando-se para Aisha, continuou. E por isso, hoje quero fazer um anúncio duplo. Primeiro, a criação da Fundação Samira Al-Rahman, que vai trabalhar para promover ética empresarial e apoiar jovens profissionais que, como Samira, querem fazer a diferença. Aplausos preencheram o jardim. Ahmad, ao lado de Aisha, sorria orgulhoso. E segundo, prosseguiu Khalil, quero oficialmente convidar a senhora Aisha para se tornar não apenas diretora da fundação, mas também oficialmente parte de nossa família. Aisha, pela primeira vez desde que a conheceram, ficou sem palavras. Ahmad correu para abraçá-la gritando de alegria. O círculo se completa, disse ela finalmente, enxugando as lágrimas. Samira sempre dizia que o universo tem formas misteriosas de corrigir as coisas. Naquela noite, depois que todos foram embora, Khalil, Aisha e Ahmad sentaram-se na varanda, observando as estrelas que brilhavam sobre Dubai. O mesmo céu que anos antes havia testemunhado tantas injustiças, agora iluminava uma família reconstituída, um legado honrado, uma empresa transformada. Sabe, papai, disse Ahmad sonolento, acho que preciso fazer mais tissurus. Por quê, Habibi? Porque meu primeiro desejo se realizou tão bem que agora tenho outros para pedir. Aisha sorriu, ajeitando a manta sobre o menino que agora cochilava. Às vezes, disse ela suavemente, os melhores desejos são aqueles que já se realizaram sem que precisássemos pedir. Khalil observou seu filho dormindo e Aisha, agora oficialmente parte de sua família, e entendeu perfeitamente o que ela queria dizer. Algumas vezes, é preciso perder o rumo para encontrar o verdadeiro caminho. É preciso enfrentar a escuridão para valorizar a luz. É preciso conhecer a dor para entender o verdadeiro significado da cura. E às vezes, é preciso um pequeno tsuru de papel, dobrado pelas mãos de uma criança, para nos lembrar que os maiores tesouros da vida não podem ser guardados em cofres ou medidos em balanços financeiros.